E hoje nós vamos exibir a última reportagem da série Desafios da Inclusão. Você viu ao longo da semana o quanto pessoas com algum tipo de deficiência sofrem para se sentirem inseridos, acolhidos na nossa sociedade. Mas o que a nossa sociedade tem feito para ajudar nisso? Iniciativas de inclusão, empatia e acolhimento. Isso é fundamental. As pessoas não têm empatia com as outras pessoas. Só quando tem na família é que realmente sente. As pessoas têm que se conscientizar e começar a ver com outros olhos. Você acha que falta, assim, para a gente ter uma sociedade com empatia, que auxilie, né, essas pessoas com deficiência? Amor ao próximo. É isso que falta? Falta. Falta ainda empatia ao próximo, né? Tem muito bullying. Falta muita coisa para melhorar. Falta mais compreensão, amor próximo. Falta muita coisa. Na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a inclusão se torna papel fundamental de cada um de nós. Mas não é tão simples quanto a teoria mostra. Principalmente porque envolve o estabelecimento e o cumprimento de regras, que vão garantir direitos e deveres para todas as áreas, com todos os recursos necessários e para suprir as necessidades das pessoas com deficiência. E nem todos estão preparados. Precisa sempre estar aliado ali com a questão da paciência, sempre esse contato com a família, que isso acaba auxiliando na aprendizagem de modo geral, mas nesses casos mais ainda, para conseguir entender o que a criança sabe fazer, o que ela já aprendeu, a bagagem que ela já trouxe, né, da onde ela já estudava anteriormente. E aí automaticamente não excluí-la, né? Sim, porque esse também é outro desafio, né? Ela tem que se sentir bem, tem que se sentir acolhida, porque é o primeiro passo para a aprendizagem acontecer, se sentir bem dentro da sala de aula. Com menor acesso à educação, saúde e renda, itens básicos na convivência em sociedade, a inclusão se torna uma grande barreira a ser alcançada. Nós pedimos, né, Joaquim, que as pessoas tenham cada vez mais empatia, que compreendam que o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento a nível cerebral. Então não é uma birra, não é uma criança que é mal educada, mimada, não. É um comprometimento cerebral que a gente observa no comportamento. E nós precisamos que eles tenham as mesmas condições e que outras crianças também têm, os mesmos direitos, para que eles se desenvolvam da mesma forma como outras crianças também se desenvolvem. A inclusão social é de extrema importância no combate à desigualdade. No Brasil, algumas políticas públicas são criadas na tentativa de amenizar esse problema, como a reserva de vagas para as pessoas com deficiência. Mas será que essas políticas públicas são suficientes? Em relação à acessibilidade, ainda a gente tem que lutar muito, não só no transporte, para você estudar, para você continuar fazendo atividade, tem que sair todo o entorno. O acesso ao transporte, a mobilidade, a pessoa ter acesso a chegar nos lugares, né? Precisa ter mais acessibilidade, né, em alguns locais, né, porque para o surdo ele ter acesso, por exemplo, ele vai a um local específico e nesse local ele pode ser no posto de saúde, pode ser realizado num exame, na justiça, num seminário, qualquer lugar que ele possa ir, ele precisa ter esse suporte. Como vimos, os dados mostram que o Brasil está caminhando a passos lentos no processo de inclusão. O problema da desigualdade atinge diversas camadas da nossa sociedade. E, diante disso, a criação de leis para promover a igualdade e proteger os grupos mais afetados pela exclusão social, além de passos simples adotados no nosso dia a dia, podem trazer conforto àqueles que estão à margem dessa exclusão. Aceitem e acolham essas pessoas, porque muitas vezes a diferença nos dá isso mesmo, né? Uma certa angústia de não saber como lidar, né, com aquela pessoa que está apresentando um comportamento diferente ou que precisa de uma acessibilidade diferente, e com o acolhimento delas, com a nossa predisposição a aceitar e acolher essa pessoa no nosso ambiente, seja esse ambiente educacional, seja esse ambiente do mercado de trabalho, o nosso mundo vai ficar mais humanizado. O que a gente quer mesmo da sociedade é a sensibilidade, é ter um olhar diferente, mas que eles possam ter esse direito de estar ali. Eu penso que isso é o máximo para os pais de um autista. Ter essa sensibilidade de olhar e acolher. E em meio a tantas faltas, o pedido das pessoas que estão excluídas da sociedade
é um só. Eles têm que trabalhar, têm que ser valorizados, mas a meta é deles, não é a empresa que tem que impor essas metas, é o limite deles. Eles precisam ter aquele limite e tem que ser respeitado, cada um tem o seu limite. E mais que ninguém os autistas, eles têm as dificuldades deles e isso tem que ser respeitado como ser humano. A maioria das pessoas com deficiências que eu conheço, visual, outras deficiências, estão em trabalho por ser concursado. E por acesso às outras empresas, aos trabalhos, é muito difícil. Acredita que o preconceito ainda reina? Muito, com certeza. Não só o preconceito, como a exclusão da pessoa com deficiência, né? Quais são os seus sonhos? Eu pretendo ter um trabalho, ter condição para poder já tenho minha autonomia como pessoa ter autonomia como pessoa com deficiência. Pois é, incluir, a gente pode entender que é acolher com respeito e oferecer dignidade. Que a nossa série tenha de alguma maneira despertado em você que ainda não havia pensado sobre isso aqui, o que você pode contribuir para tornar uma sociedade muito mais consciente, muito mais humanizada e muito mais empática. Que a empatia, nesse caso aqui, é o caminho, é o norte que a gente precisa para respeitar cada um dos nossos irmãos que precisam enfrentar esses desafios para serem incluídos, para que eles não precisem, de uma forma tão exagerada como a gente viu em muitos casos aqui, o seu direito de ir e vir com toda a tranquilidade e com toda a segurança. Todas as 5 reportagens disponíveis no nosso site, o ric.com.br, e também no nosso canal no YouTube, o RIC TV Oeste. E um muito obrigado também às pessoas que participaram com a gente dessas reportagens, os profissionais, quem optou em contar a sua história, em falar sobre a sua dificuldade, em repartir um pouquinho com a gente do seu dia a dia e de todas as dificuldades que essas pessoas enfrentam Brasil afora.